todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Ursula Cart. Eu sou a Night e hoje trago-vos um vídeo com as minhas leituras de primavera. Eles já são imensos livros, portanto eu vou tentar falar apenas um bocadinho de cada um, mas vou deixar cá embaixo na caixa de descrição o link para as reviews escritas do Goodreads, caso vocês queiram saber mais sobre os livros que eu vos vou mostrar. E, para começar, nós temos a novelização do filme Serenity, criado por Joss Whedon, e ainda o Official Visual Companion de Serenity. Eu vou falar-vos destes dois livros ao mesmo tempo, porque eles são sempre a mesma história. E aqui nós vamos acompanhar o final da aventura, começado na série Firefly, da tripulação desta nave de carga. Esta é uma história de ficção científica que se passa no espaço. E recomendo a toda a gente que seja fã desta história, deste género de histórias, perdão. Aqui nós vamos acompanhar a história do filme, mas tem também algumas situações que são enquadradas que se passam durante a série e também material extra, para quem é fã, para perceber de onde é que vêm algumas situações. Esta é uma história de várias pessoas, de vários estratos sociais e de várias origens, que essencialmente têm que sobreviver. E há aqui um pano de fundo mais ou menos psicológico, que tem a ver com uma guerra interestelar que aconteceu muito ao estilo Star Wars, né? E é-nos mostrada a perspectiva das pessoas que perderam. Portanto, é ligeiramente diferente daquilo que nós estamos habituados. Normalmente nós vemos o lado dos vencedores. Aqui na Visual Companion, já vos tinha mostrado no unboxing, eu vou deixar nos cards para vocês verem e referem. Nós temos a informação como o mundo foi criado e como foi gravado o filme. Temos várias imagens, croquis, fotografias das personagens e dos locais e também o guião da história. Foi bastante interessante porque tanto neste caso como neste, quando li as falas eu li com a voz dos atores na minha cabeça. Foi bastante engraçado. Este aqui eu recomendo para todas as pessoas que gostam de ficção científica, este para os fãs. Ou se quiserem ambos, também é uma boa opção. De seguida, eu li um livro de fantasia, Andronac, o Sonho, do João Fialho. Eu já falei dele no vídeo de unboxing e unboxing do Bookshop. Vou deixar aí também nos cards para vocês verem e referem. E, mais uma vez, eu tenho que frisar, esta é a prova de que aquilo que se faz cá não é necessariamente pior do que aquilo que se faz lá fora. E é mesmo muito importante que nós apostemos naquilo que se faz cá dentro dos nossos autores, porque, infelizmente, esta história, eu percebi mais tarde, é o início, é apenas o volume 1, e não existe mais história, não sei por que razão. Se o autor estiver a ver o que eu acho pouco provável, eu quero que ele saiba que o trabalho dele é apreciado e que eu gostava muito que houvesse uma continuação. Nós acompanhamos aqui Gertag, que é um príncipe, e enquanto monarca é esperado que ele tenha comportamentos de príncipe, não apenas dentro da corte, mas também com o seu povo. E ele vê-se abraços com a possibilidade de uma guerra e tenta encontrar uma solução num lugar distante. É uma história de fantasia, de um mundo criado, portanto, tem missões, tem inimigos, tem lealdade, tem provações, tem perdas e tem ganhos. E é uma história bastante rica, bastante interessante. Para quem gosta de fantasia, eu recomendo, se conseguirem encontrar o livro, acho que já não é assim muito fácil. E mais uma vez, eu acho que é importante nós apostarmos naquilo que é nosso, que é português. Para além disso, esta leitura fez parte do projeto do Jorge Candeias, Ler Tortugas, acho que é. Sim, eu vou deixar aqui mais na caixa de descrição na mesma a informação sobre este projeto. Se vocês quiserem entrar, ele está a decorrer todo o ano, portanto, força nisso. Em seguida, eu li um livro de Stephen King, O Baleia Arriscada, que tem 14 contos do autor. Este livro fez também parte da minha mini TBR para 2019 e, infelizmente, eu não gostei assim muito deste livro. Eu li há uns anos o Carrie e decidi usar este livro para recomeçar a ler o autor. E a verdade é que eu gostei bastante da escrita, achei bastante interessante. Sim, algo sarcástica, nada extremamente polido. Mas aquilo que eu não gostei foram as histórias. Eu estava à espera de histórias de terror, que me dessem medo, que fizessem olhar por cima do ombro, e infelizmente não foi o que aconteceu. Estas histórias parecem mais personificações do mal, e muitas vezes um mal que não percebemos de onde vem, não tem qualquer origem, é simplesmente
qualquer coisa que está a acontecer. E eu preferia que tivessem sido histórias mais fantasmagóricas, mais do paranormal, que efetivamente me dessem medo, que é uma coisa que normalmente não acontece. Quando uma história me surpreende e me assusta, realmente é uma boa história. Mas para já não vou voltar ao ler Stephen King. Pode ser que eu simplesmente não tenha feito boas escolhas destes contos, dos contos desta coletânea. Existe um do Universo da Torre Negra, do autor, foi o que eu mais gostei, mas ele também se calhar é o mais puxado à fantasia. Portanto, talvez, mas não agora, irei dar uma oportunidade ao autor, mais pela forma como ele escreve, que eu gostei bastante, e não necessariamente quanto às suas histórias. De seguida, que é uma leitura completamente diferente, foram as histórias do World of Peter Rabbit and Friends, Complete Story Collection. Apesar do título, esta não é a coleção completa das histórias de Peter Rabbit. Da Beatrix Potter. As ilustrações não são as originais, são de uma adaptação para a televisão dos anos 90. E são as típicas histórias infantis super fofinhas, com o Peter Rabbit, com as suas lições. Mas muito ao estilo inglês, muito digno, muito... personagens muito semelhantes, muito corretas. São histórias engraçadas. Para miúdos e graúdos. Eu sei que existe também uma edição em português com os contos todos, que são 20 e tal, ou 30. Para quem tiver crianças, ou ainda tiver uma criança interior, é uma recomendação. As histórias são fofinhas, são infantis, mas é sempre bom ler coisas do género. De seguida, mais um livro que fazia parte da minha mini TBR para 2019, mais uma história de ficção científica. Um Estranho numa Terra Estranha, de Robert A. Heinlein. Esta história surpreendeu-me imenso. Eu não estava à espera que gostasse tanto, e ao mesmo tempo que a escrita fosse tão simples, porque não tem floreados, não tem palavras caras, tem algumas palavras inventadas, ok, mas não tem palavras caras, é muito simples. E é um produto da sua época, este livro é dos anos 60. E é uma história sobre um estranho, que o é em vários cantos do universo, e que, para além de ser também humano, ensina-nos muito daquilo que é sermos efetivamente humanos. A simplicidade poderia ser as nossas sociedades se nós não fôssemos tão idiotas. Nós temos por um lado uma personagem que é bastante inocente, que diz a verdade, não consegue mentir, que vê as coisas simples só como elas são, sem grande dificuldade, sem grandes complicações que nós humanos adoramos. E por outro lado temos uma outra personagem que é precisamente o oposto. Já tem uma idade, já viveu imenso, tem todos os vícios possíveis e imaginários, é extremamente sarcástica também, e eles fazem uma dualidade muito interessante. E, como sempre, como muitas histórias de ficção científica, é uma crítica a nós, humanos, às nossas religiões, às nossas sociedades, às nossas imbecilidades e a desnecessidade de tudo isso. Se nós simplesmente fôssemos, vivêssemos a nossa vida de uma forma simples, independentemente daquilo em que acreditamos, tudo seria muito mais fácil. Conseguiríamos colocar na totalidade e falar corretamente. Isto pode ser um bocado críptico, mas tem efetivamente a ver com a história. Se gostarem de ficção científica, experimentem. Esta edição é condensada, com letras tamanho de vista fruta, mas existem outras edições e eu vivamente recomendo. A seguir, temos uma história de fantasia, que é O Tigana, de Guy Gavriel Kay. Em português ele é um standalone, mas em português ele está dividido em 2 volumes. O primeiro é A Lâmina na Alma e o segundo é A Voz da Vingança. Esta é uma história de fantasia, mas o ponto mais importante dela, para mim, é que é uma história sobre vingança. E isso ficou mais ou menos percebido no início. Se vocês gostarem mesmo de fantasia, isto é uma fantasia épica, acreditem no que eu estou a dizer, leiam, mas não vão ver a sinopse, porque a explicação do nome Tigana está lá. E se vocês não lerem, vai ser muito mais interessante, muito mais empolgado, vai ser um uou completo. Mas vocês vão perceber que isto, para além de uma história de vingança,
É uma história sobre pessoas, sobre povos que são conquistados e querem ser livres. É uma história de Sword and Sorcery, ou seja, tem capa e espada e magia, mas a magia não é o ponto focal desta história. Ela existe e faz parte da narrativa, ajuda a que ela exista, mas não é necessariamente o mais importante. O mais importante são efetivamente os personagens. Tem duas personagens femininas bastante interessantes. Uma delas é a típica resmungona, mandona, que é extremamente rude, mas quer ser uma guerreira, quer mostrar que não precisa de ninguém, consegue fazer as coisas sozinha e às vezes é um bocado parva, porque tem a necessidade de se afirmar. E depois temos outra personagem, que ela acaba por ter alguma relevância mais para o final, que ela sabe que quer mais da vida, mas não consegue perceber como nem porquê. E o pai dela acaba por lhe explicar que este é um mundo de homens, que ela simplesmente não tem lugar porque ninguém vai levar a sério, ela nunca vai chegar a lado nenhum, nem ter voz, porque simplesmente as pessoas vão ignorá-la. E que é por isso que a protege, apesar de saber que ela tem todas as capacidades de um homem, mas que simplesmente está num mundo que não é correto para ela. Ainda assim, de novo, se vocês gostarem de fantasia épica, esta história é bastante interessante, eu gostei imenso, foi das melhores deste ano, assim como o Estranho numa Terra Estranha. E uma coisa bastante engraçada é que vocês conseguem ver a influência italiana na história, não apenas da questão da vingança, mas por causa do nome das personagens e dos locais, tem sim, são bastante italiano. E eu achei engraçado e diferente. A seguir eu tenho um livro, o livro que vos vou falar a seguir eu não tenho, o Requisito da Biblioteca, foi uma leitura conjunta com a Ana Lopes do canal Sobre os Meus Livros, eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição o link para a opinião dela. E o livro que eu estou a falar é O Longo Inverno, de Ruta Sempetis. Ela é descendente de lituanos. Ela fala de um período precisamente da história da Lituânia, em que esse país e outros da Europa de Leste foram anexados pela antiga URSS. E aquilo que eu estudei na escola, e se calhar muito de vocês, é que o Exército Vermelho foi composto por heróis que travaram Hitler. E sem querer descurar a bravura desses homens, a verdade é que eles foram tal como o exército que travaram, não necessariamente heróis, mas uns monstros. Porque Stalin decidiu, com Hitler, que iria brincar às casinhas e dividir os territórios que lhes acharam interessantes entre eles. Depois aquilo correu mal, eles começaram a pancada uns com os outros, um com o outro. Mas quem sofreram foram as pessoas que foram privadas da sua liberdade porque eram considerados inimigos do regime comunista, porque simplesmente não queriam ser subjugados por outras pessoas, queriam ser livres, queriam ser lituanos, queriam ser o que quer que fosse, queriam ser eles próprios e viram-se privados das suas casas, das suas famílias, dos seus amigos, da sua dignidade e do seu nome. Nós acompanhamos uma adolescente que é empacotada num vagão com a sua família como se fosse gado, tal e qual como os judeus foram para os campos de concentração. E foram desterrados para o fim do mundo porque ousaram ser livres e estavam contra um ditador ridículo. Simplesmente porque não queriam ser. E mesmo aquelas personagens, não são muitas que nós sabemos o nome, elas são tratadas por o homem calvo, o homem que dava corda ao relógio, a mulher mal-humorada, porque eles nem sequer tinham direito ao seu nome. Eles não eram nada, eram um monte de lixo que tinha que servir o regime que os consideravam os inimigos. E depois da libertação desses países, eles foram obrigados a ficar calados porque senão voltavam aos campos de trabalhos forçados para ser castigados por serem livres. E apesar desta história não ter a densidade que eu gostava que tivesse e que não tem, acaba por não focar algumas situações, inclusive uma personagem que estava um pouco dos dois lados da barricada e que eu acho que teria sido importante. Eu acho que, para além de lazer, a leitura é informativa. E tem que o ser, porque se nós não queremos cometer os erros do passado, nós temos que o conhecer para fazer um futuro melhor. Tal como nas histórias de ficção científica, em que temos todo um tipo de análise e de apontar a negatividade da nossa sociedade, das nossas religiões, dos nossos sistemas, do que quer que seja, essas histórias são importantes, porque são de um futuro que poderá voltar a acontecer se nós esquecermos o nosso passado.
E muito obrigada, Ana, por esta leitura conjunta. Foi uma nova experiência, foi todo um acontecer de sentimentos. E de novo, se vocês querem sentir-se informados, querem estar informados e não querem ser manipulados e não querem voltar a cometer os erros que nós, humanidade, estamos sempre a cometer, por favor, leiam estes livros. É importante. Nós temos que educar as novas gerações para não voltar a cair nestas atrocidades destes ditadores que simplesmente impõem a vida às pessoas supostamente para fazer o bem, mas só fazem o mal. De seguida, eu li Contos ou Histórias de Tempos de Charles Perrault. Eu já falei destas histórias no vídeo de sugestão de leituras de contos e tradições infantis. Eu deixei nos cards para vocês verem referem. Vocês sabem que eu gosto mais das versões de Irmãos Grimm. Estas são um pouco mais polidas e mais fofinhas, mas são um voltar à nossa infância, ao nosso imaginário infantil, e foi interessante, foi bem mais leve que a leitura anterior. E recomendo a quem gosta de contos do género. De seguida, duas obras de não-ficção. Nós temos Weird Things Customers Say in Bookshops e More Weird Things Customers Say in Bookshops, por Jen Campbell. Estas são histórias, pequenas entradas, aliás, de coisas extremamente estranhas que aconteceram à Jen e a outros livreiros e a alguns bibliotecários à volta do mundo. E é absurdo perceber que as pessoas são tão iliteradas e tão estúpidas. Tem aqui situações que são quase impossíveis de imaginar, mas efetivamente aconteceram. E muitas que não têm nada a ver com a literatura. Para além disso, aparecem algumas situações com crianças. E por incrível que pareça, são as mais engraçadas e as mais lúcidas. Né? Apesar de todo aquele imaginário infantil, os miúdos conseguem ser mais inteligentes que nós adultos. Esta é uma leitura simples e leve. E recomendo para quem quiser dar umas boas gargalhadas. Ou chorar. Ou chorar a rir. E também são boas opções para o projeto da Silveira 24 horas. Um livro. De seguida, temos mais uma história de ficção científica. A Flagelo Jorge, do Ursula K. Le Guin. Eu gosto bastante desta autora. Apesar desta não ter sido a minha história favorita dela. Mas, mais uma vez, ela levanta-nos questões bastante importantes. Neste caso, o quão desatentos nós estamos em relação ao nosso planeta e aquilo que nós lhe estamos a fazer. Neste futuro que não parece ser muito longínquo, nós temos um planeta completamente estraçalhado com a poluição, a sobrepopulação, a falta de recursos. E, não de uma forma muito convencional, nós vemos a possibilidade de conseguir retroceder nesses problemas, conseguir curar o nosso planeta Terra. E a questão que nos é colocada é: qual é o preço de nós conseguirmos consertar o nosso planeta quando nós estivemos tão desatentos e podíamos ter parado a forma como nós o destruímos e simplesmente não quisermos saber. Isto levanta muitas questões éticas de o fim que nós muitas vezes queremos tem meios que simplesmente não o justificam. E não tem apenas repercussões no planeta em si, mas também em nós próprios enquanto pessoas. Levanta muitas questões éticas. Eu achei bastante interessante. De novo, não é uma favorita da autora, mas é uma ótima leitura para quem gosta do género de ficção científica. E, finalmente, temos o último livro que eu li durante a primavera, Sunnydale High Yearbook, do universo Buffy the Vampire Slayer, por Christopher Golden e Nancy Holder. Eu também já vos mostrei este vídeo. E é mais um daqueles que eu recomendo a quem é fã do universo Buffy. Ele é um típico yearbook das escolas secundárias dos Estados Unidos. Ele traz-nos o resumo do ano letivo, Scooby Gang, deste ano letivo, vai até à terceira season de Buffy, inclusive. E acaba por recontar várias situações que acontecem na série, através deste yearbook, que é uma forma de recordação. Para além disso, ele conta com alguns grafites dos amigos da Buffy, que lhe deixam algumas mensagens. E, de novo, para quem é fã, eu recomendo vivamente. E para quem não é fã também. E foram estas as minhas leituras de primavera. Deixem cá abaixo nos comentários se leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles. Nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras!